E normalmente sempre criamos expectativas, né, para o ano que entra. Mas como a Rosáura falou aqui, né, o que muda não é meramente o ano. O que muda são as nossas decisões, é a maneira de como nós encaramos aquilo que queremos de mudança, de transformação. Eu gostaria de falar com vocês aqui nessa manhã sobre tempo de preparação. Diga comigo, tempo de preparação. Diga mais uma vez, diga tempo de preparação. É bem verdade que nós queremos as mudanças, nós queremos as transformações, mas se faz necessário ter um preparo. Porque na maioria das vezes, como Deus trabalha de uma forma, né, gradual, é necessário que você entenda o processo pelo qual Deus está fazendo isso. E é importante então que você entenda que existe um tempo de preparo para todas as coisas. Eu gostaria de usar como um ponto de referência, né, uma metáfora ao Rio Jordão. Um rio que é muito conhecido, palco de diversas, né, milagres, diversas situações para o povo de Israel. E Jordão significa o que corre ou aquele que desce. Diga comigo, o que corre ou aquele que desce. Jordão é um nome masculino de origem hebraica. Surge do hebraico Yardem, a partir da palavra yard, que significa descer, correr, fluir. Eu acredito que todos nós queremos na nossa vida, né, as coisas correndo, fluindo, as coisas realmente, sabe, tendo fluidez. E esse significado faz referência ao Rio Jordão. Ele fica no Oriente Médio, para localizar você, que atualmente faz fronteira entre Israel e a Jordânia. Como já falei, o nome tem esse sentido, o que corre ou aquele que desce. Ele nasce na encosta do Monte Hermon, atravessa o lago de Uli e segue depois até o Mar da Galileia, para desaguar no Mar Morto. E aqui tem algumas referências que eu vou pular, né, dizendo o tamanho dele, a amplitude dele. E antes da gente falar do Rio Jordão, eu tenho que fazer uma menção um pouquinho antes. Por quê? Porque existe algo que está atrelado, né, que tem uma ligação forte entre o Rio Jordão e um outro episódio, que é o Mar Vermelho. Só que o Mar Vermelho, ele faz menção a um líder, que é esse mesmo que você disse. Que é quem? Moisés. Você vai se lembrar que o povo de Israel está 430 anos debaixo de um cativeiro, servindo a Faraó, trabalhando, fazendo tijolo após tijolo. E a Bíblia diz que esse clamor chegou aos ouvidos do Senhor. Escute, irmãos, se tem algo que chega no coração de Deus, é o clamor de um povo que está sofrendo. Não ache que Deus está alheio ao sofrimento do povo do Brasil. Não ache que Deus está alheio ao sofrimento dos povos, das nações. Ao seu sofrimento, Deus não está. Esse líder Moisés, ele guia o povo de Israel na saída do Egito, rumo à terra prometida que Deus tinha dado como promessa a eles. Significa a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, como você já sabe, ela demonstra um tipo de batismo. O que é batismo? Senão mudança, transformação, identificação com a morte, mas também com a mudança da ressurreição da vida. E assim, o povo de Israel, ao sair do Egito, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho, o lugar de mudança, o lugar de transformação. E agora nós chegamos no segundo palco, no segundo episódio, na segunda cena, que é a cena do Rio Jordão.
Agora, nesse Rio Jordão, nós temos uma outra liderança, porque Moisés já tinha partido. Moisés morreu. E agora, quem assume o lugar deste homem? Um discípulo, alguém que andou junto, alguém que andou debaixo das promessas de Deus. Como se chama a vida desse homem? Diga Josué. Esse Josué, então agora, ele assume o povo. Que povo é esse? O povo que está peregrinando 40 anos no deserto. E você sabe muito bem a causa dos 40 anos no deserto peregrinando, sim ou não? Qual é a causa? Incredulidade, desobediência, que vai levar ao palco da murmuração. E alguns estudiosos dizem que eles estavam há 10, 15 dias de entrar na terra daquilo que Deus tinha dito. Olha, envia espias. Eles foram, olharam e trouxeram de lá os cachos de uva e disseram: essa terra é uma terra que mana leite e mel, é uma terra maravilhosa, e etc. Deus tinha dito que aquele lugar era a terra da possessão deles. Porém, ao olharem os gigantes, eles desesperaram. Isso ainda faz menção aos nossos dias, irmãos. Quando nós lidamos com os desafios dos gigantes que aparecem diante de nós, nós temos algumas possibilidades. Uma delas, sair voado, batido, desesperado. Mas digo para você, isso não resolve o seu problema. Sobretudo, porque a maior parte dos nossos problemas não estão fora. Sim, os nossos medos, os nossos temores, eles vão nos seguir se nós não, enfrentarmos eles. Eles de fato tinham desafios fora, gigantes, povos, filhos de Anak, gigantes, literalmente. Porém, você vai se lembrar, Josué e Calebe são os únicos dos 12, significa os dois, dos 12, 2 somente tiveram um relatório correto. Porque a Bíblia diz que os demais outros 10 se viram como gafanhotos. E a Bíblia diz que eles viram os seus inimigos como gigantes, e eles se viram aos seus próprios olhos. Preste atenção, se você for ler o texto, e eles se viram aos seus próprios olhos como gafanhotos. Porém, Josué e Calebe, ao voltar dizer o relatório para Moisés, que era o seu guia, disse: não. Subamos animosamente, vamos ter coragem, o Senhor vai entregar os nossos inimigos como pão em nossas mãos. Lembra que a Rosária falou hoje aqui? Qual é a palavra que você tem? Não como, essas coisas que parecem ser mais patuá gospel, do que fé na palavra de Deus, mas qual é a palavra que vai guiar, toda palavra guia você, mas qual é a palavra que você vai tomar para você? Nesse ano vai dizer: Deus vai entregar os meus inimigos como pão nas minhas mãos. Eu vou estraçalhar eles. Amém? Faz que nem o Salmo 18. O Salmo de Davi diz: persegui os meus inimigos e os atravessei. Amém? E eles ficaram por estrado, ficaram aos meus pés. Amém? Eu posso passar pelo meio de um batalhão e não serei atingido. Irmãos, isso é verdade. É a palavra que você faz com que ela se materialize na sua vida. Eu sei que você e eu não somos imunes, mas a palavra de Deus é a nossa proteção. Se Deus está dizendo para a gente fazer, vamos fazer. Deixa que o resto Ele cuida. Amém? Ele faz do jeito que Ele quer, mas vamos nos apoderar daquilo que a palavra de Deus diz. Então esse líder Moisés, ele guia o povo de Israel na saída do Egito, rumo à terra prometida. Mas agora existe uma cena nova. Abre por favor em Josué capítulo 1, versículo 10. Josué 1, 10. Nessa cena, nesse episódio, agora se passa no Rio Jordão, e ela está sob a liderança de Josué, o discípulo que viu, que andou debaixo das pegadas da fé de Moisés. E agora existe também uma nova geração. Diga comigo, uma nova geração.
Por isso que o significado do Mar Vermelho tem um propósito. Um propósito de um povo, de uma geração que sai do Egito. Agora, quando eles vão passar o Jordão, tem um outro significado. Porque no projeto do deserto, no tempo do deserto, ok? No tempo do deserto, nasceu uma nova geração. Os pais foram morrendo no processo. E aqui os filhos agora nascem no deserto. Agora Deus tem que fazer algo. O que Deus vai fazer? O batismo significa um lugar de aliança, lugar de circuncisão. Amém? Isso tudo são figuras. O batismo é um lugar de figura, circuncisão, aliança no coração. Deus vai fazer com que o povo que nasce no deserto também agora passe por uma nova aliança ou uma nova visão. Porque talvez muitos deles se perderam no processo do deserto, daquilo do que Deus era, do que Deus tinha prometido, do que Deus fazia, do que Deus faz. Josué capítulo 1, versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, diga comigo, 3 dias, passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Que Josué orienta? Diz: vocês vão se preparar durante 3 dias. Eu não sei se por jesuicidência, hoje é dia 29, amém? 29, 30, 31, 3 dias. Não planejei isso, sinceramente. Senão, daria um tom mais assim, né? Sabe como é que é? Gente gosta de fazer um negócio mais... durante 3 dias. Pentecostal é bom para essas coisas, né? 3 dias. Algo iria fazer uma grande mudança, uma grande transformação para aquele povo, para aquela, né, para aqueles irmãos israelitas. Versículo até aqui mesmo. Dentre 3 dias passarei esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Vá para o capítulo 3, por favor, comigo. Capítulo 3, versículo 1. Levantando-se, pois, Josué de madrugada, e tendo-se ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos cheguei a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Lembra lá de Hebreus? A Bíblia lá em Hebreus diz o quê? Que um povo que não santifica não pode conhecer a Deus. Santificai-vos. Amém? O projeto de Deus, irmãos, não é só nos salvar. Aqui reside, eu já tenho falado isso e eu vou voltar a reforçar isso. Porque a salvação é algo muito individual. E quando a gente está salvo, está tudo maravilhoso. O problema é que nós estamos salvos. Algo aconteceu em você, mas o projeto de Deus não é só você. O projeto de Deus é família, diga família. Diga, o projeto de Deus passa pelo casamento, mas o fim não é o casamento. Se você está querendo um casamento feliz, quero te dar uma boa notícia: frustrar você, você não terá um casamento feliz. Porque o projeto de Deus não é fazer você feliz. O projeto de Deus é fazer com que você faça famílias felizes.
É lógico, irmãos, que passa por um ajuste, um lar, né, em uma família. Quando ela está restaurada, você tem, sabe, um relacionamento de bênção. Você esposa, você esposo, mas o projeto de Deus não para em você. O projeto de Deus está imbuído. O que Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas, em ti serão benditas. Por que ele não disse algumas famílias da terra? Porque a visão de Deus é uma visão de alcançar todas as famílias. As que não são alcançadas são porque, de alguma forma, decidiram deixar Deus de fora. Mas o projeto de Deus é que eu e você sejamos os agentes de fazer com que aquela família seja uma família abençoada. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém mais forte? Porque aqui passa a nossa missão. Salvou para você salvar. Curou para você curar. Restaurou para você restaurar. Santificou para você santificar. Justificou para você justificar. Entenda que isso é na ação de Deus. Amém, irmãos? E onde eu parei? Que versículo? 5, 6. E também falou o sacerdote. Cadê? E também falou o sacerdote dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o que precisa ir à nossa frente, irmãos? A arca, o nosso general. A aliança precisa ir à frente. Não é você que tem o poder, não é você que consegue, é Deus em você que faz você avançar e prosperar em todas as coisas. Então, levantaram os sacerdotes, né? Aqueles que estavam imbuídos da missão, aqui até então, né? A gente está falando aqui do Antigo Testamento. A figura dos sacerdotes representava aqueles que levavam a aliança, aqueles que levavam a arca, aqueles que levavam o propósito. E agora? Nós já estamos em Jesus Cristo, amém? A Bíblia fala que é antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo, você é o sacerdote. Amém? Você é o sacerdote da sua vida, irmãos. Tem gente que acha que só o pastor pode. O pastor pode. Nós somos apenas canais. Você é sacerdote do Senhor. Você é responsável pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, amém? Aleluia. Sai esse peso para lá, irmão. Nós temos responsabilidade sim, não fugimos da nossa responsabilidade. Mas que negócio é esse que fizeram? Entendeu? A responsabilidade sacerdotal está em Cristo Jesus. Você é sacerdote responsável por sua vida. E mais, não é na sua vida no sentido, eu vou chegar lá já. Vamos lá. Tem pouco tempo aqui, mas a gente vai. Sete. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba como fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 8, preste atenção. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes. É uma ordem, não apenas, se você quiser. Lembra-se, as ordens de Deus não são negociáveis. Toda vez que você negociar uma ordem, vai entrar em desordem na sua vida. Deus tem ordem, Deus tem ordem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, vai entrar em desordem. Tudo que entrar depois vai ocupar o lugar de Deus. E Deus não negocia esse lugar na sua vida. E não entenda que isso é igreja. Igreja é parte. Lugar de reino de Deus é aquilo que você toma a tua mente, toma teu coração. O que é reino de Deus? Aonde você for, leve o reino com você. Quando você for trabalhar, veja o seu trabalho como reino. Na minha profissão, veja como reino. Você não está apenas para ganhar dinheiro, você está ali como um agente de bênção, de transformação, de santificação. Amém? Amém, irmãos? Parece que a gente está falando coisa, você sabe, extra. Não é extra, isso é muito simples. Versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Diga comigo, parareis aí. Preste atenção, que antes deles atravessarem o Jordão, Deus dá uma ordem ao sacerdote: parem.
Nós estamos prestes a entrar no ano de 2020. Rosário falou aqui, uma nova década, amém? Um novo ano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, antes de atravessar 2019, pare. Preste atenção, como você vai atravessar para 2020. A ordem de Deus diz para os sacerdotes, parem aí. E a pergunta talvez seja, Sérgio, mas por que ele mandou parar? Por que você acha que ele mandou parar? Quer a resposta? Quer a revelação? Quer? Quantos querem a revelação? Está no versículo 10, gente. Disse mais Josué, nisto conhecereis o Deus vivo. Desculpa, o 9, não é isso? Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvis as palavras do Senhor vosso. Sabe o que vai fazer diferença para você atravessar de 2019 para 2020? Chega para cá e ouve as palavras que vão encorajar você a atravessar para o ano seguinte. Filhos, chegai-vos e ouvis a palavra do Senhor. Agora entra a hora de ser encorajado, irmãos. Todo desafio que nós temos, nós precisamos ser encorajados pela palavra de Deus. Porque se você entrar apenas no conceito que assim, não, tudo bem, eu sou filho de Deus, sou servo de Deus. Na hora que bater o primeiro gigante, você vai olhar e falar, caramba, cadê Deus? A primeira pressão que vier, a primeira resistência que vier, você vai dizer, cadê Deus? Você sabe por que Jesus venceu lá em Mateus capítulo 4, depois de estar jejuando 40 dias e 40 noites? Você sabe por quê? Sabe por quê? As palavras estavam dentro dele. Deuteronômio estava na boca dele. O que Satanás disse? Transforme essas pedras em pães. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus ele viverá. Deuteronômio capítulo 8. A Torá estava dentro dele, irmãos. A palavra de Deus não tem que estar apenas de uma forma, crentez na sua vida. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. Porque quando Satanás aparecer, irmão, tu vai ter que, não vai querer guerrear dizendo, o sangue de Jesus te repreenda. Tá bom, a gente sabe isso, amém? Os jargões, o Senhor te repreenda. Lembra aqui que eu falei? Que quando um endemoniado me parou na frente da rua e disse, vou te matar. Eu falei, você está amarrado? Ele disse, não estou não. Começou a embaçar um negócio para mim. Eu falei, e agora, Jesus de Nazaré? E ele disse, olhando no meu olho assim, você vai sair daqui. Eu disse, não vou não. Estou cheio de coragem. Gente, que segundos foram aqueles, no meio de uma travessia da rua. Mas parecia a travessia da minha vida. Não parecia, era um momento de, mudança, transformação na minha vida, no meu caráter. Ou você sabe quem Deus é, ou você vai ficar contando a história de outro. Sabe que tem gente que só tem testemunho para falar do outro? Amém, meu irmão, eu amo o testemunho de vocês, irmãos. Mas eu quero ter meus próprios testemunhos. Eu quero saber quem Deus é. Eu quero provar de quem Deus é. Eu quero ver Deus se manifestar na minha vida. Amém? Não quero que Josué suba, eu quero subir nesse lugar. Eu quero ter contato com ele, eu quero vê-lo, eu quero sentir a glória dele. Amém? Não quero só ver o irmão subiu, está cheio de glória, irmão, está brilhando. Não. Eu vou subir e vou voltar com essa glória também. Eu vou ter essa graça, o poder do Espírito Santo. Amém? Versículo 9, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Irmãos, eles não passaram. Eles deveriam ficar parados ali por um tempo, para que as palavras de Deus pudessem estimular. Eles começaram a fazer reflexões sobre a grandeza eminente de Deus, de dar a terra para também, por isso que eles estavam sendo preparados.
E assim, dessa forma, e eles começaram a receber a palavra, encorajando: Deus é com vocês, assim como foi com Moisés, assim como vocês passaram pelo meio do mar vermelho, o mar se abriu, vocês colocaram os pés e as paredes de água travaram, e vocês passaram, toda essa multidão de gente, até que o último passasse, a água se fechou. E quem é que já estava no meio? Os adversários, os inimigos. Assim eles estavam sendo encorajados. Aquela geração nasceu no meio, muitas coisas se perderam. Muitos de nós, no meio, eu tenho falado um hiato, sabe, de uma geração passada para essa geração presente. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa, sabe, passar pelos teus enfrentamentos, pelas tuas guerras. Versículo 10, disse mais Josué: nisto conhecereis o Deus vivo. Depois de serem encorajados, depois de receberem a palavra do Senhor, nisto vocês conhecerão o Deus vivo. Está no meio de vós. Diga para o seu irmão: Deus está no seu meio, irmão. No meio, no seu interior, amém? Deus não está só fora, Deus está dentro de você, no meio de vós. Eu não tenho tempo aqui, mas você vai ver que logo depois existe uma outra forma que Deus faz com que os sacerdotes vão para o meio do Jordão. E eles param no meio do Jordão e eles pegam 12 pedras de lá. Diga do meio. Diga do interior. Lembra o que Jesus disse? Do interior de vocês fluirão rios de água viva. É do meio, irmãos. Amém? Não é lá, é do meio, é do interior. A Bíblia diz: quando você for ter uma relação com Deus, o que você deve fazer? Entra no teu, fecha a tua, o teu pai que te vê te ouve, e ele te recompensará. Tem um monte de gente querendo ter recompensa fora, enquanto a maior recompensa está dentro. Tem uma relação com Deus, porque é Ele que te recompensa. Amém? Só acontece fora, irmãos, quando o que está dentro já está evidente. Jesus, no Monte da Transfiguração, chama Pedro, Tiago e João, os íntimos, né, os mais pertinho, e ele transfigura na frente dos caras. Pedro vê aquela visão e desespera. Fala: que maravilha! Vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias e outra para ti, Jesus. Está tudo tranquilo, está tudo feito. E a Bíblia diz que de repente a visão encerra. E ele só vê Jesus. E Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, não conte aquilo que você não entende. Sabe o que é aquilo ali? Uma transfiguração, irmãos. Sabe o que é uma transfiguração? Era o que Jesus já ia acontecer dias à frente. Depois da morte, a ressurreição. Ele entraria lá naquele quarto onde os caras estavam amedrontados, porque Jesus morreu. Eles desesperaram. Ele disse: acabou essa nossa esperança, se perdeu tudo. Existem momentos na nossa vida que é assim, parece que tudo se esvai. Cadê? Amém? Tem hora que parece que até a palavra falta, mas a palavra não falta, sabe por quê? A palavra já está dentro de você. O verbo vivo já encarnou, ele está dentro de você, pela ação do Espírito Santo de Deus, amém? Garra nele, irmão. Fala: Jesus, 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 Jesus. Eu não estou nem lembrando de palavra, que eu deveria ter a palavra, mas eu não tenho, mas eu fico: Jesus, eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu estás comigo, tu não me abandonaste, eu sei que a tua presença é comigo, tua palavra diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Eu sei que o Senhor está comigo. Os meus inimigos estão dizendo: cadê teu Deus, cadê teu Deus, cadê teu Deus, cadê teu Deus? Como diz lá no Salmo 3, são muitos que se levantam para dizer, hein? Não há salvação para ele em Deus. Mas o que o salmista diz? Mas tu, Senhor, és o meu proteção. É minha? O Gabigol está achando. Olha que eu sou flamenguista, hein? Amém? A nossa fortaleza. Amém? Aleluia, Jesus, tu és tremendo.
Só que, irmãos, eu não tenho tempo realmente, por favor, me ajudem só para eu terminar 10% da minha ministração. Josué capítulo 5. Deus, já sabendo que esse povo que nasce no meio do deserto não entendia de aliança, Deus fala para Josué: prepara facas de pederneira, significa facas de pedra. Será que essa pedra já apontava para alguém? O que você acha? Lembra lá o que Jesus disse para Pedro? Pedro, não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo, tu a partir de agora não chamarás mais Simão Barjona, mas chamarás o quê? Cefas, Pedro, rocha, fragmento de rocha. Qual é o elemento que Deus manda Josué fazer aqui? As facas de pederneira, facas de pedra, apontando que a nossa aliança, o nosso corte, a nossa circuncisão está na rocha da nossa salvação, Jesus Cristo. Amém? Josué capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, eles ouviram o quê? Que o povo passou, irmãos, em seco o Rio Jordão. O Rio Jordão também parou e eles atravessaram o Rio Jordão. Não agora somente o Mar Vermelho, mas também o Jordão. Então os reis ouviram: meu Deus. Eles não falaram meu Deus, né? Eles falaram o nosso Deus. Eles tinham os deuses deles. E todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do Mar Vermelho, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa. Diga de novo. Diga de novo. É necessário se passar de novo, irmãos. De novo. Cadê que versículo eu falei já, gente? Perdi aqui. 3, né? Passa de novo. A circuncidar os filhos de Israel. 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Olha a razão. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum dos que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do... Olha aí a razão, ó. Não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que havia de deixar ver a terra. Jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus, diga seus filhos, uma nova geração. Então Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Versículo 8. Tendo sido circuncidado, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o quê? O opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Diga: removi de vós o opróbrio. Meu irmão, por meio do milagre que fez levar o povo à terra prometida, Deus eliminou, diga comigo, removeu a zombaria dos egípcios haviam feito com o povo de Israel. O povo dizia: esse é um povo fraco, eles não conseguem nada, eles não chegam a nenhum lugar, eles são uma cambada de gente que não tem nenhuma possibilidade. Quantas palavras de opróbrio tem na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa.
Nós temos ouvido alguns irmãos, nós temos colocado algumas coisas lá, num vídeo lá, num grupo que a gente tem de homens. Vocês têm ouvido de mulher, soube que ontem foi um tempo precioso aqui para vocês, amém? Maravilhoso, tá vendo? Glória a Deus. Mas não é só maravilhoso porque alguém prega, é maravilhoso porque nós estamos caminhando debaixo de uma dimensão de entendimento, de revelação. Amém? Porque pouco importa, irmãos, quem prega. Amém? É o que Paulo vai falar, um prega, o outro, sabe, rega. Mas quem dá o crescimento é quem? É Deus quem dá o crescimento, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou realmente terminar aqui. Eu entendo o seguinte, irmãos. Se você está conformado em ser alguém que foi salvo, e você foi salvo, ou é salvo em Jesus Cristo, beleza. Tá bom. Isso é fato e ninguém pode roubar você disso. Ninguém. Lembra Romanos capítulo 8? Nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Agora escute. Se você quer entender o projeto de Deus antes da queda de Adão, você precisa caminhar um pouco mais. Porque se você acha que salvação tá bom, é como diz o irmão Anderson lá. Talvez se o seu download fez só 5% e você está satisfeito, beleza, irmãos. É o que você quer, 5% dos 100. Mas se você quer mais do que 5%, se você quer o sozo, sabe o que é o sozo? Essa palavra no original significa, sabe, uma ação completa. É corpo, alma e espírito. Se você quer isso, você precisa entender que existe, dentro dessa tricotomia que você tem, espírito, alma e corpo, existe algo mais que precisa fazer download. Significa, é necessário que se tenha redenção em outras áreas da sua vida. Tem crente que é muito bom quando ele abre a boca, ele lê a Bíblia, mas ele é péssimo no social. Ele não sabe se relacionar. Sabe por quê? Ele tem um bloqueio na área das emoções. Pai ruim, mãe ruim, não sei mais quem ruim, todo mundo é ruim e ele se acha vítima. Agora escute uma coisa, em Jesus Cristo ninguém mais é vítima de nada. Em Jesus Cristo você pode ser protagonista da sua vida e dizer: eu quero ser o que Jesus foi e o que o meu irmão Adão foi e se perdeu de Deus. Eu quero voltar e fazer um download lá. Volta para a restauração de antes do Éden, onde tinha tudo aberto, a visão era aberta, a relação era aberta. É possível isso, irmãos? É possível numa relação espiritual, de dimensão espiritual, mas que também alcance a sua alma, que também o seu corpo. Eu sei que o último inimigo que nós vamos vencer é o tal, não é o diabo. O diabo já está vencido. É a morte. O que é a morte? Separação. Ainda tem um negocinho que nos separa de estar para sempre com ele. Mas, meu irmão, se eu e você entrarmos numa dimensão de uma restauração plena, de uma restauração 100%, nós seremos pessoas muito melhores. Eu serei um melhor marido, eu serei um melhor filho, eu serei um melhor pai, eu serei um melhor amigo. Mas para que isso tudo, Sérgio? Meu Deus! A gente fica dizendo que essa sociedade está doida, está doida, está doida. E o que você vai fazer para curar essa sociedade? Se quando você senta com o seu amigo, só vai só dizer para ele: meu irmão, aceita Jesus. Aceita, ele nem sabe porque que ele precisa de Jesus. Nós precisamos fazer com que eles entendam, tenham entendimento, revelação. E nós somos seres sociais. Nós precisamos entender que a minha vida, ela é muito mais do que eu apenas falo. A minha vida é o que eu sou. E se eu não tenho restauração dentro de mim, como as pessoas vão acreditar na minha sanidade de restauração? Entende, irmãos? Entende? Eu sei que isso pode ser, meu Deus, mas nós queremos fazer isso. Fazer o quê? Eu gostaria, eu não faço isso, vocês sabem. Talvez nesse ano de 2019, eu não sei quantas unções a gente fez. Alguém lembra? Unção mesmo, unção com a igreja, né? Na congregação. Fizemos nas ordenações.
talvez 2 vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos, embora nós queremos na unção, amém? Na unção do óleo, mas nós só vamos fazer isso quando Deus manda a gente fazer. E essa é uma manhã que Deus está, sabe, nos levando, nos conduzindo para ungir você. E mais do que isso, além de você receber uma unção, você vai receber um frascozinho de óleo. Amém? Agora, entenda o que eu vou te dizer. Irmãos, não é patuar gospel. Não é a Bíblia no Salmo 91 aberta que vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa. Não é o óleozinho lá, sabe, que vai fazer diferença. A diferença está quando você pegar esse óleo debaixo de um comando do Espírito. Você vai ungir a sua casa, você vai ungir a sua família, você vai ungir, sabe, talvez alguma coisa que Deus está direcionando você a fazer. Por quê? Porque não é o poder do óleo, é o poder do Espírito Santo. É apenas uma, sabe, algo que está ligando ali, sabe, confirmando a sua fé. Mas se não tiver óleo, irmãos, o óleo já está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, amém? Mas como um símbolo, a Bíblia nos ensina a fazer, inclusive no Novo Testamento. Então vamos fazer, mas vamos fazer isso com entendimento. Não como com algo, sabe, místico. Meu irmão, toda vez que Israel achou que era místico, quando eles entenderam que a arca, ela tinha um poder, aí a arca se perdeu, lembra? A arca foi tomada. Quando eles trouxeram a arca de volta, eles falaram, é hoje. Que beleza. Foram lutar contra um povozinho, se eu não me engano, Ai, não é isso? O povo de Ai, um povinho desse tamanho. Trouxeram a arca, e eles começaram a celebrar, glória, aleluia. Veio os inimigos e acabou com eles. Sabe por quê? Quando a gente coloca a esperança nas coisas, Deus é muito mais do que coisas, amém? Deus tem te abençoado com, sabe, bens, com carro, com bênção, mas isso são coisas, tudo vai se perder, fica com Ele. Então a minha palavra para encerrar é, irmãos, saia do Egito, entre na terra prometida, mas escute aqui, ó. Faça que nem Moisés disse. Moisés disse lá em Êxodo 33:15: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Hoje também representa a nossa passagem, não só de ano, mas estamos no último domingo, como falei, mas sobretudo de passagem para uma nova transformação. Quantos querem uma nova transformação? Passagem para um destino prometido, para uma mudança plena, total. Amém? E eu encerro aqui, cadê? Eu escrevi ou não? Escrevi, mas não sei jamais aonde, irmãos. Coisa escrita para lá e para cá, não sei, mas o Senhor, achei. Deus é gracioso. Não podemos trocar o que promete pela promessa. Chegar na terra prometida é a promessa de Deus. Ter posses, ter conquistas, ter bênçãos, mas não podemos perder o principal, Ele. Você pode chegar, irmãos, nos lugares que Deus planejou para você, mas não vamos nos perder dele. Amém? Deixe que o Jordão hoje seja um lugar de passagem. Foi um lugar de preparação antes, mas você já está passando. Você agora vai possuir a sua terra prometida, o lugar da promessa. Mas não troque o que promete pela promessa. Não troque, sabe, os bens, as coisas, as posses. Mas, sabe, não se perca dele. Não perca ele. Fique de pé, por favor.